Seu grito rasgou o ar empoeirado de Dry Creek. O som era agudo, desesperado e cruelmente ignorado pela multidão que se reuniu para assistir. Nora estava amarrada a um poste de madeira desgastado no centro da praça da cidade. O sol batia em seus ombros machucados. Seu vestido branco estava sujo e rasgado. Cordas cortavam fundo em seus pulsos e cintura. Seus pés descalços pressionavam contra as farpas da plataforma áspera. As pessoas riram. Elas sussurraram. Algumas gritaram insultos. Para eles, ela não passava de propriedade. Para eles, ela era entretenimento. Seus lábios tremeram enquanto tentava falar. Sua voz rachou como vidro. Eu sou apenas uma piada. As palavras escaparam e pairaram pesadas no ar. A multidão rugiu com deleite cruel. Um homem atirou uma pedra. Ela atingiu o poste ao lado de sua cabeça. Ela se encolheu e virou o rosto. Lágrimas escorreram pela sujeira em suas bochechas. Seu olho inchado mal se abria. Naquele momento, ela não parecia uma mulher. Ela parecia uma boneca quebrada, deixada para apodrecer. O xerife estava parado por perto com os braços cruzados. Seu silêncio era aprovação. Seu silêncio era uma sentença. O leiloeiro levantou um martelo de madeira. O barulho da multidão cresceu. A venda estava prestes a começar. Nora ofegou por ar. Todo o seu corpo tremeu de medo. Então, uma voz grave cortou o caos. Ela é minha esposa. Se ela disser sim, a multidão se virou. Um homem mais velho estava na borda da praça, alto, de ombros largos, seu rosto marcado por anos de sol e poeira, seus olhos calmos mas inflexíveis. Este era Elias Boone, um fazendeiro que raramente falava e nunca recuava. Ele caminhou para a frente lentamente. A multidão se afastou sem saber por quê. Cada passo ecoou contra as tábuas, cada olho fixo nele. Elias parou na frente de Nora. Ele tirou seu casaco. Ele o colocou gentilmente sobre seus ombros. Então ele olhou em seus olhos cheios de lágrimas. Você quer isso? Você quer que eu a reivindique? A praça ficou em silêncio. Até o vento pareceu parar. Os lábios de Nora se separaram, sua voz fraca mas firme. Eu quero, por minha própria vontade. Um silêncio varreu a multidão. Uma voz da varanda respondeu. Casamento testemunhado e registrado. Liberem-na para sua proteção. O juiz, o leiloeiro, baixou seu martelo. Ninguém ousou se mover. Ninguém ousou respirar. Elias puxou uma faca de seu cinto. Com um movimento rápido, ele cortou as cordas. Elas caíram no chão como cobras mortas. Nora cambaleou para frente em seus braços. A multidão ofegou. O xerife cerrou a mandíbula, mas não disse nada. As pessoas tinham ouvido sua resposta. As pessoas tinham visto sua escolha. Elias se virou. Ele a guiou para longe do poste passo a passo. A multidão se abriu novamente. Sussurros preencheram o silêncio. Alguns amaldiçoaram, alguns encararam, alguns se perguntaram o que viria a seguir. Nora olhou para trás uma vez para o poste onde havia sido amarrada. Sua voz quebrou, mas carregou longe. Eu não sou uma piada. E com essas palavras o leilão terminou antes mesmo de ter começado. Mas enquanto Elias a conduzia pela praça, enquanto a multidão se movia inquieta, uma pergunta pairava pesada sobre cada mente. Seria que essa reivindicação audaciosa os salvaria? Ou os condenaria antes do pôr do sol? A caminhada para a fazenda. A caminhada da praça para a fazenda de Elias Boone pareceu mais longa que milhas. Nora se agarrou ao casaco em seus ombros. Seus passos eram trêmulos, mas ela se forçou a continuar. Atrás deles, os sussurros da multidão ainda ecoavam como fantasmas. Elias permaneceu quieto a maior parte do caminho. Suas botas pressionaram firme na estrada de terra. Quando chegaram à varanda de sua fazenda, ele abriu a porta e acenou. Entre. Você precisa de água. Nora se sentou à mesa de madeira. Suas mãos tremeram quando levantou a caneca de estanho. O primeiro gole queimou sua garganta. Não de calor, do gosto da liberdade. Elias se encostou na parede, seus olhos firmes nela. Aquela encenação lá fora só ganha tempo e você sabe disso. Ela assentiu. Eu sei. Lael não vai deixar passar. Ele gravou sua marca na corda. A mesma marca que vi em seus barris de uísque. Elias deu um passo à frente. Ele segurou o pedaço de corda que havia cortado do poste. Com certeza, uma pequena placa de madeira pendia dela, gravada com as letras L e D, clara como o dia. A voz de Nora se firmou. Eu vi a mesma placa na noite em que me arrastaram para fora do salão. Eles escondem mulheres dentro de vagões cobertos com barris. Ele acha que ninguém percebe. Elias resmungou. As pessoas percebem. Elas só estão com muito medo para falar. O quarto ficou quieto. Apenas o tic-tac do relógio velho preencheu o ar.
Nora tocou os hematomas em seu braço e sussurrou. Por que você fez isso? Por que me chamou de esposa na frente de todos? Elias olhou em seus olhos. Sua voz era áspera, mas calma. Porque essa era a única maneira de pará-los naquele momento. O xerife pode ser corrupto, mas ele ainda respeita um voto público. Eu te dei cobertura até descobrirmos isso. Amanhã, se você quiser que eu termine, eu terminarei. A escolha é sua. Nora engoliu seco. Ela nunca tinha ouvido alguém falar com ela assim, como se ela importasse. Como se ela tivesse o poder de decidir seu próprio destino. Antes que pudesse responder, os cães da fazenda latiram lá fora. Passos rasparam no cascalho. O rangido da porta do celeiro seguiu. Elias pegou seu chapéu e faca. Fique aqui. A luta no celeiro oceleiro balançou com batidas pesadas. 2 homens de Leal tinham se infiltrado. Um balançava uma corda, o outro sacou uma lâmina curta. Elias se moveu rápido. Ele pegou a corda no meio do balanço, puxou o homem para frente e o bateu contra uma baia. O segundo investiu com a lâmina. Nora agarrou uma vassoura de madeira e balançou forte. A lâmina caiu no chão. O homem praguejou e tropeçou para trás. Elias torceu o braço do primeiro homem até ele cair. Ambos os homens saíram correndo do celeiro e desapareceram na noite. Na terra, eles deixaram para trás uma caixa quebrada. Nela estavam as mesmas letras gravadas L e D. Nora a pegou com mãos trêmulas, sua voz firme agora. Isso não é só sobre mim, há outras. Ele está as escondendo. Elias encarou a marca na luz da lanterna. Sua mandíbula se enrijeceu. Ele sabia que a cidade não ficaria silenciosa para sempre. A pergunta era simples. Eles encontrariam a verdade antes que Lyle atacasse novamente? À noite. Antes da verdade, o ar noturno fora do celeiro estava pesado. As estrelas acima pareciam frias. Nora ainda segurava a caixa quebrada com as letras L e D queimadas na madeira. Sua mão tremeu, mas seus olhos estavam firmes agora. Elias fechou as portas do celeiro e acendeu outra lanterna. Ele a colocou na mesa dentro da casa da fazenda. O brilho se estendia pelas paredes de madeira ásperas. Estava quieto, exceto pelos grilos. Nora colocou a caixa e disse firmemente. Ele está marcando mulheres como gado. Essa marca é prova. Elias assentiu lentamente. Sua mandíbula trabalhou como se mastigasse palavras que não queria dizer. Eu conheço essa marca. Eu a vi antes em carregamentos saindo da cidade. Mas ninguém quer falar. Eu os tenho apavorados. Nora olhou para ele através da mesa. Sua voz suavizou. Então por quê? Por que você se arriscou hoje? Por que intervir quando ninguém mais faria? Elias se inclinou para frente, seu rosto na sombra. Porque o silêncio me deixa doente. Se ninguém se levanta, então homens como ele comandam esta cidade para sempre. Eu não te chamei de esposa para te possuir. Eu fiz isso para te dar uma escolha. Nora o encarou. O peso de suas palavras afundou profundo. Pela primeira vez desde sua captura, ela sentiu seu peito aliviar um pouco. Elias respirou fundo. Amanhã, ao pôr do sol, voltamos àquela praça. Levamos esta caixa. Levamos essa placa. Colocamos tudo na frente de cada alma na cidade. E então deixamos a verdade fazer o trabalho. Nora hesitou, sua voz vacilou. E se a cidade ainda se afastar? Elias se levantou alto e pegou seu chapéu do prego. Então eu fico sozinho. Mas acredito que as pessoas já tiveram o suficiente. Elas só precisam de alguém para acender o fósforo. O silêncio que se seguiu não era mais pesado. Parecia afiado como a lâmina de uma faca prestes a atacar. Nora sussurrou. Eu não tenho medo de ficar ao seu lado. Elias deu um pequeno aceno. Era só isso, mas era o suficiente. A lanterna tremulou. Lá fora, uma coruja gritou. A noite estava quase quieta demais. Em algum lugar naquela escuridão, Lyle já estava planejando seu próximo movimento. E ele não ficaria quieto enquanto sua marca fosse exposta. O confronto final. Sol mergulhou baixo quando Elias e Nora caminharam de volta para Dry Creek. O céu queimou laranja e as sombras longas cortaram a praça. O mesmo poste de madeira ainda estava no centro. A mesma multidão se reuniu como moscas em uma ferida. Nora agarrou a caixa quebrada com as letras gravadas profundamente. Suas mãos estavam firmes desta vez. Elias caminhou ao seu lado. Ele era alto e calmo, seu chapéu puxado baixo. Ele carregava a corda com a placa marcada ainda amarrada nela. Lyle Deacon já estava lá. Suas botas plantadas firmes, seu rosto vermelho de raiva. Ele acenou um papel dobrado e gritou. Ela me pertence. Este papel prova isso. A multidão murmurou. Alguns acenaram. Alguns desviaram o olhar.
Elias deu um passo à frente. Ele colocou a corda e a placa na caixa. Sua voz carregou sobre a praça. Esta marca aqui, estas letras, é assim que ele move mulheres por esta cidade. Não uísque, não comércio, carne. Vocês sabem disso. Vocês todos viram isso. A multidão ficou em silêncio. O xerife se mexeu inquieto, mas não falou. Olhos saltaram de Lyle para a caixa e de volta. Lyle rosnou e se lançou. Ele alcançou a placa. Elias pegou seu pulso. Uma torção rápida e o papel dobrado caiu na terra. A multidão ofegou. Os dois homens se encararam. Lyle lutou, mas Elias não se mexeu. Finalmente, Elias o empurrou um passo para trás. Nora levantou o queixo e gritou para todos ouvirem. Eu não sou uma piada. Eu escolho ficar e eu escolho falar. Suas palavras ecoaram contra os prédios. A praça ficou quieta novamente. Quieta demais. Elias manteve sua mão perto da faca do cinto. Ele sabia que homens como Lyle nunca recuam fácil. E ele sabia que a luta real poderia estar apenas começando. A pergunta agora era clara. Seria que esta cidade finalmente se levantaria pela verdade? Ou Elias e Nora enfrentariam a tempestade sozinhos? A vitória da verdade à praça prendeu a respiração. Por um momento, ninguém se moveu. Nora ficou alta com sua voz ainda ecoando no ar. Elias manteve seus olhos em Lyle. Ele esperou pelo próximo golpe, mas algo mudou. Um murmúrio correu pela multidão. Não era riso desta vez. Não era zombaria. Era dúvida. E então era coragem. Um homem deu um passo à frente. Então outro. Logo um pequeno círculo de cidadãos da cidade se formou ao redor de Lyle. Seus rostos sombrios, seu silêncio mais alto que qualquer grito. Lyle praguejou e tentou empurrar. Mas o xerife se virou e não quis encontrar seus olhos. Sem apoio, seu poder derreteu em nada. Os homens da cidade o agarraram e o amarraram ao mesmo poste onde Nora o havia ficado. A corda cortou em seus pulsos assim como havia cortado nos dela. A multidão assistiu em silêncio. Elias colocou uma mão no ombro de Nora. Sua voz baixa, mas firme. Você falou e eles escutaram. Isso é mais do que a maioria jamais ousa. Nora olhou para ele. Seus lábios tremeram, mas não de medo. Desta vez era outra coisa. Esperança. Força. Enquanto o sol deslizou abaixo do horizonte, Elias a conduziu para longe da praça. Passo a passo eles caminharam passando por rostos que não mais zombavam. Alguns acenaram com respeito. Alguns baixaram os olhos em vergonha. Quando chegaram à borda da cidade, Elias parou. Ele se virou para Nora e disse suavemente: Eu te disse que terminaria isso amanhã se você quisesse. Você ainda quer isso? Nora balançou a cabeça. Sua voz soou clara na luz que desaparecia. Não, eu escolho ficar. Um novo começo de volta à fazenda, eles derrubaram o poste velho e o colocaram no portão. O que uma vez foi uma marca de vergonha, agora ficava como a entrada para uma nova vida. A fazenda Boom Vale. E é aqui que nossa história os deixa. Mas nos deixa com perguntas também. Que correntes ainda mantêm as pessoas em silêncio quando elas sabem a verdade? O que aconteceria em nossas cidades se mais pessoas tivessem a coragem de se levantar e dizer basta? E se fosse você naquela praça, você teria dado um passo à frente? Esse é o coração de cada história do Velho Oeste. Nunca foi apenas sobre poeira e armas. Foi sobre coragem, escolha e o preço da liberdade. A fronteira nunca realmente acaba. Ela espera pela próxima voz corajosa o suficiente para